Ela fugiu grávida e foi viver num barraco, até que o milionário a encontrou e descobriu a verdade. Tinha uma aliança dentro da gaveta do escritório de Dante Alvarenga. Ele nunca jogou fora, nunca usou também. Ficava ali, entre contratos, canetas e o peso de uma decisão que ele nunca precisou tomar, porque ela tomou por ele. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Pelo menos era o que ele repetia para si mesmo toda vez que a memória tentava voltar com força demais. Sabrina Queiroz sumiu numa quinta-feira de outubro. Não deixou bilhete, não mandou mensagem, não atendeu nenhuma ligação. A mala não foi levada. O carro continuou na garagem. O vestido de noiva ainda estava no armário, embalado em plástico, cheirando a lavanda. E no dia seguinte ao desaparecimento, quando a polícia ainda estava fazendo perguntas e a família ainda estava em choque, a mãe dela, Dona Celeste, olhou para Dante com aqueles olhos fundos e disse: "Ela fugiu. Sabrina sempre foi assim. Quando o medo bate, ela some." Dante engoliu aquela frase como quem engole vidro e aprendeu a viver com o corte. Nos primeiros meses, ele procurou. Contratou um investigador particular. Rastreou o cartão de crédito, ligou para todo mundo que conhecia. Nada. Era como se ela tivesse evaporado do mapa. Depois de um ano sem nenhuma pista concreta, o investigador sentou na frente dele com uma expressão cansada e disse: "Senhor Alvarenga, quando uma pessoa não quer ser encontrada, ela não é." Dante fechou o contrato naquele dia e começou a construir, não por cura, não por superação, mas porque era o único jeito que ele conhecia de não implodir por dentro. Dante Alvarenga jogava dinheiro em cima de dor como quem joga terra em cima de brasa. Abafava, controlava, seguia. Em 7 anos, o homem que era sócio minoritário de uma pequena distribuidora de energia no interior de Minas se tornou o dono de um dos maiores grupos de energia renovável do Centro-Oeste. A Alvarenga Energia tinha contratos com 4 estados, 2 usinas solares em funcionamento e uma terceira em licenciamento. A revista Forbes tinha publicado o nome dele 2 vezes. Ele tinha 41 anos, um apartamento em Brasília, uma casa em Goiânia e um Land Rover que rodava mais estrada de terra do que asfalto. Porque Dante não gostava de escritório, ele gostava de chão. Gostava de olhar para o horizonte, sentir o calor batendo no rosto, caminhar por uma terra e imaginar o que ela poderia gerar. Usinas, torres de energia, painéis solares se estendendo por quilômetros. Era isso que fazia seu coração bater. Não o dinheiro, não o poder. O tamanho do que podia ser construído. E foi por isso que ele estava sozinho numa estrada de terra no noroeste de Goiás, naquela tarde de fevereiro, com o GPS morto, o celular sem sinal e a poeira entrando pelas frestas do carro, como se a terra estivesse irritada com a presença dele. Tinha saído cedo da propriedade do Rodrigo Mesquita, um fazendeiro que queria vender uma área de 2.000 hectares para a implantação de painéis solares. A reunião tinha corrido bem. Os números faziam sentido. Mas Dante não fechava nada sem antes andar pela terra com os próprios pés. Era princípio, era método, era quase uma superstição do único homem que dizia não ter superstição nenhuma. O problema era que ele tinha confiado no GPS numa região onde o GPS simplesmente desistia de existir. E agora estava há 40 minutos, rodando por uma estrada, que o aplicativo insistia em chamar de rota alternativa, mas que, na prática, era um caminho de terra vermelha, ladeado por capim seco, cerca de arame farpado e um silêncio do tamanho de tudo. O celular tinha morrido aos 2% de bateria. O carregador veicular tinha parado de funcionar porque o cabo estava com o pino dobrado desde a semana passada e ele ainda não tinha trocado. Dante bateu a mão no volante com a palma aberta. 1 vez, 2, respirou fundo. "Tudo bem", ele disse para si mesmo, com a voz calma que usava em reuniões quando o cenário estava ruim. "Alguém mora por aqui. Sempre mora." Ele continuou dirigindo devagar, a janela aberta, os olhos varrendo o lado esquerdo da estrada.
O sol ainda tinha uma hora boa antes de começar a cair, mas o calor dava a impressão de que o dia já estava velho. Cigarras cantando alto. Uma garça branca parada em cima de um mourão de cerca, olhando para ele como se soubesse de alguma coisa. Foi então que ele viu. Do lado direito da estrada, quase coberto por 3 ipês que tinham crescido sem ninguém pedir licença, havia um barraco. Não era uma casa, era um barraco de verdade, paredes de madeira grossa e irregular, telhado de zinco com uma curva estranha no meio, como se tivesse sido consertado no meio de uma chuva e nunca tivesse voltado ao lugar certo. Uma janelinha pequena do lado esquerdo, uma porta de madeira aberta, com uma cortina de pano florido no lugar onde deveria ter uma tela, uma torneira do lado de fora, com um balde emborcado embaixo, um galinheiro improvisado mais atrás. Dante parou o carro. Não havia nenhum veículo por perto, nenhum cachorro latindo. Por um segundo, ele pensou que o lugar estava vazio. Então, a cortina se mexeu e ela saiu. Dante ia abrir a janela para chamar, quando o movimento na porta prendeu ele no lugar. A mulher saiu devagar. Segurava a própria barriga com as 2 mãos, com aquele cuidado específico de quem está grávida, e aprendeu que cada passo precisa ser calculado. Usava um vestido simples, desbotado, de alcinha, com o cabelo preso num coque bagunçado. Estava de costas para ele, caminhando na direção do galinheiro, com um balde na mão direita. Dante abriu a porta do carro. Com licença. Ela parou. Não se virou imediatamente. Ficou um segundo parada, como se a voz tivesse chegado de um lugar que ela não esperava. Depois virou. E Dante Alvarenga, que em 7 anos não tinha deixado nenhum argumento, nenhuma crise, nenhum contrato perdido chegar perto do seu equilíbrio, sentiu o chão sumir debaixo dos pés, porque o rosto que estava olhando para ele não era o rosto de uma estranha. Era Sabrina. O cabelo estava diferente, o corpo havia mudado. O olhar que ele guardava na memória tinha uma leveza que agora não existia mais, substituída por alguma coisa pesada, velha demais para uma mulher de 34 anos. Mas era ela. Era inegavelmente, completamente ela. Sabrina Queiroz. A mulher que ele ia casar. A mulher que tinha sumido. A mulher que todo mundo disse que tinha fugido. E estava grávida, vivendo num barraco no meio do nada. O balde caiu da mão dela quando os olhos dela pousaram no rosto de Dante. O barulho metálico ecoou no silêncio da tarde. As galinhas se agitaram no galinheiro. Uma delas cacareou alto e depois silenciou. Nenhum dos dois disse nada por um tempo que pareceu longo demais. Dante deu um passo à frente. Sabrina. Não era pergunta. Era constatação. Era o som de uma verdade que ele estava tentando encaixar num mundo que não tinha mais espaço para ela. Ela não respondeu. Abaixou os olhos. Tentou alcançar o balde com dificuldade, protegendo a barriga com o braço. Dante foi até ela antes que ela conseguisse se abaixar. Não. Ele segurou o balde antes dela. Ficou em pé, segurando aquele balde enferrujado como se fosse o objeto mais absurdo do universo, e olhou para ela. O que você está fazendo aqui? Dante. A voz dela saiu baixa, rouca, como se não tivesse sido usada para falar com ninguém há muito tempo. O que você está fazendo aqui? Ele repetiu, mais devagar, mais firme. Ela levantou os olhos. E o que ele viu não era a mulher que tinha fugido. Não era a mulher culpada, a noiva covarde que os outros tinham descrito para ele. Era uma mulher que estava com medo, não do tipo de medo de ser pega. O tipo de medo de quem passou tempo demais carregando uma coisa pesada demais sozinha. Entre, ela disse por fim. Por favor, não aqui na frente. O interior do barraco era pequeno e arrumado com uma ordem que exigia esforço. Cama de solteiro com colcha de tricô. Fogão de 2 bocas. Uma prateleira com mantimentos. Feijão, farinha, um azeite quase no fim, biscoito de polvilho. Um ventilador de mesa que girava devagar num canto. Uma pilha de roupas dobradas numa cadeira de plástico porque não havia armário. Dante ficou parado na entrada. Não conseguia sentar.
Não conseguia parar de olhar para ela e para o barraco e para ela de novo, tentando montar um quebra-cabeça que não fechava. Ela se sentou na beirada da cama, apoiou as mãos nos joelhos. A barriga estava grande, adiantada. Ele não era médico, mas sabia reconhecer gravidez chegando no final. 6 meses, 7, talvez mais. Quantos meses? Ele perguntou. Ela hesitou. 7. Dante calculou em silêncio. Olhou para ela. Ela desviou o olhar. Sabrina, eu sei o que você está pensando. Então fala para mim o que eu estou pensando, que pode ser seu. A frase pousou no ar entre eles como uma pedra jogada dentro d'água. E as ondas foram chegando devagar, até Dante sentir o impacto completo. 7 anos sem ela. Uma gravidez de 7 meses. Ele fez as contas de novo. Procurou algum erro. Não encontrou. É meu? Ela não respondeu de imediato. Dante deu 2 passos em direção a ela. Sabrina, olha para mim. É meu filho? Ela levantou os olhos. Estavam cheios d'água, mas ela não deixou cair. Não, ela disse. Não é seu. Dante ficou imóvel. Mas... Ela respirou fundo. Passou a mão na barriga. Tem coisa que você precisa saber. Coisa que eu precisei guardar por 7 anos porque não tinha escolha. E que agora, te vendo aqui, eu não consigo mais guardar. Então fala. Se eu falar, você não vai acreditar. Tenta. Ela olhou para ele por um longo segundo. E começou. Dante tinha ouvido muitas histórias ao longo da vida. De sócios que mentiram, de parceiros que traíram, de funcionários que desviaram. Tinha aprendido a ouvir com o rosto neutro e a mente analisando cada palavra. Era uma habilidade que levou anos para desenvolver. Mas ouvir Sabrina era diferente, porque cada palavra dela chegava com um peso que não era só informação. Era memória, era dor. Era o som de uma coisa que ele tinha carregado no peito por 7 anos e que agora estava sendo aberta na frente dele como uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Ela começou pelo começo, pelo mês anterior ao casamento. Tinha encontrado um documento por acidente. Não era para ela. Estava na mesa da sala, num envelope que parecia normal, entregue pelo porteiro como correspondência. O nome do destinatário estava errado, o apartamento certo. Ela abriu sem perceber, achando que era algo de Dante. Não era. Era um contrato de desvio de verba pública vinculado a uma licitação de energia no estado de Goiás, com assinaturas, com valores, com datas e com um nome que ela conhecia muito bem. Heraldo Sanches, o sócio fundador da empresa de Dante. O homem que tinha ajudado Dante a crescer, o padrinho que seria testemunha no casamento deles. Sabrina ficou olhando para aquele documento por 3 horas. Depois tirou foto e devolveu o envelope para o porteiro, dizendo que tinha sido entregue errado. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. No dia seguinte, ela foi até um advogado amigo da família, mostrou as fotos do documento. O advogado ficou pálido. Isso aqui é grave, ele disse, muito grave e muito perigoso. Ela pediu para ele não fazer nada ainda. Queria falar com Dante primeiro. Mas antes que ela conseguisse, Heraldo Sanches a chamou para conversar. Ele sabia que ela tinha aberto o envelope. O porteiro tinha falado. A conversa foi curta e fria. Heraldo não levantou a voz. Não fez nenhuma ameaça explícita. Mas o que ele disse foi claro o suficiente. Se você falar alguma coisa para o Dante ou para qualquer pessoa, esse documento some. E a pessoa que tentou denunciar vai ser apresentada como a verdadeira responsável pelo esquema. Tenho documentos que te colocam no meio disso. Documentos fabricados, mas muito convincentes. Você vai presa, e o Dante, no caminho de destruir você, vai acabar destruído junto. A empresa dele cai. O nome dele vai junto. Tudo que ele construiu acabou. Sabrina olhou para ele. Por que você está me contando isso? Porque você precisa entender o que está em jogo. Você some, a vida de todo mundo continua. Você fica, você destrói o homem que ama tentando salvá-lo. Ela ficou em silêncio. E se você estiver pensando em me denunciar diretamente, ele completou,
Saiba que tenho amigos no Ministério Público. Isso vai demorar o suficiente para você não existir mais quando chegar lá. Ela saiu daquela conversa com as pernas bambas. E foi naquele mesmo dia que descobriu que estava grávida. Dante ficou ouvindo sem interromper. Quando ela parou de falar, o barraco estava em silêncio. O ventilador continuava girando. Uma galinha cacarejou lá fora. Ele ficou um tempo sem dizer nada. Mas por que você não veio falar comigo? A voz saiu mais rouca do que ele queria. Porque eu não sabia o quanto você sabia. Sabia de nada. Eu não tinha como ter certeza. O Heraldo estava dentro da sua empresa há mais tempo do que eu. Vocês eram amigos há 15 anos. Eu tinha acabado de encontrar um documento. E ele disse que tinha provas me colocando no meio disso. Se eu chegasse até você chorando com uma história e você não acreditasse, tudo terminaria de um jeito pior. Então você foi embora. Eu fui embora. Grávida. Ela passou a mão na barriga, respirou. Quando eu fui embora, não sabia ainda. Descobri 2 semanas depois. Sozinha, num banheiro de posto de gasolina, no interior de Tocantins. A imagem que aquilo criou dentro de Dante foi violenta. E você ficou com esse filho? Ele disse. E a voz não saiu acusatória, saiu só pesada. Esse filho não é seu, Dante. Ela disse de novo, firme. Eu precisei continuar vivendo. Faz 3 anos que o Humberto foi embora. Ele era peão aqui perto. A gente ficou junto um tempo. Quando engravidei, ele foi. Homem que some quando aparece responsabilidade, você já conhece. Dante não disse nada. Mas, ela continuou, o filho que eu perdi, esse era seu. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os silêncios anteriores. Dante deu um passo atrás. Encostou na parede de madeira. O que você disse? Quando eu descobri que estava grávida da nossa filha, eu estava sozinha, sem dinheiro, sem estrutura, com medo. Perdi com 3 meses. Ela pausou. Nunca consegui te contar isso. Nunca tive como. Dante fechou os olhos. 7 anos. Em 7 anos, ele tinha construído um império. Tinha dado entrevistas. Tinha assinado contratos milionários. Tinha dormido em hotéis 5 estrelas em 4 países diferentes. E em algum lugar no interior do Brasil, Sabrina tinha perdido um filho que era dele, sozinha, sem ter ninguém. Quando ele abriu os olhos, ela estava olhando para ele com uma expressão que não era culpa. Era algo pior. Era a expressão de quem carregou uma coisa por tanto tempo que já não sente mais o peso. Só sente a ausência de não carregar mais. Heraldo ainda está na empresa? Ele perguntou. Ela franziu o senho, como se não esperasse que fosse essa a primeira pergunta. Não sei. Eu me afastei de tudo. Ele ainda está na empresa, disse Dante, e a voz saiu com uma calma que não era paz. Era decisão. É vice-presidente do conselho há 4 anos. O silêncio voltou. E dessa vez foi ela que fechou os olhos. Dante ficou no barraco enquanto o sol caía. Ele foi até o carro. Pegou o carregador veicular reserva que guardava no porta-malas, nunca tinha tirado da embalagem, e carregou o celular o suficiente para conseguir sinal. Ligou para o seu assistente, Caio, e disse que estava bem, que ia ficar por ali, que cancelasse os compromissos do dia seguinte. Caio fez 3 perguntas. Dante respondeu uma só, que estava bem. Depois voltou para o barraco. Sabrina tinha aquecido feijão no fogão e colocado pão na mesa. Simples, honesto. Ele se lembrou que não comia nada desde o almoço na fazenda do Mesquita, quase 6 horas atrás. Eles comeram em silêncio. No meio da refeição, ela perguntou, sem levantar os olhos, o que você vai fazer? Com qual parte? Com tudo. Dante mastigou devagar. Olhou para a janelinha que dava para fora, onde o céu estava ficando laranja. Primeiro, ele disse, vou garantir que você não fique aqui. Dante, não é obrigação. Ele pausou. É escolha. Ela olhou para ele. Você mal me ouviu por 1 hora e já está tomando decisão. Sempre fui assim. Eu sei. Ela abaixou os olhos. Sempre soube. E você foi embora mesmo assim.
Eu fui embora por isso, porque eu te conhecia bem demais para imaginar que você ia ficar quieto, que você ia aceitar sumir em silêncio enquanto alguém roubava dentro da sua casa. E eu não queria que você fosse destruído tentando fazer a coisa certa. Então você foi destruída no lugar de mim. Ela não respondeu. Dante olhou para ela, para a barriga, para o barraco, para o pão seco na mesa. Heraldo vai responder. Ele disse, não sei como ainda, mas vai. E se você fizer isso sem provas? Você tirou foto do documento. Ela ficou em silêncio. Ainda tem? Uma pausa longa. Tenho. Dante colocou o garfo na mesa. Então começa aí. Naquela noite, Dante dormiu no carro. Não foi oferecido o barraco e ele não pediu. Era pequeno demais, era dela demais, e havia uma fronteira que precisava ser respeitada mesmo dentro de toda a confusão daquele encontro. Ele recostou o banco, colocou o casaco dobrado embaixo da cabeça e ficou olhando para o teto do carro enquanto o campo lá fora esfriava e as cigarras trocavam turno com as rãs. O céu do interior de Goiás à noite não tinha meio termo. Era absoluto. Sem poluição luminosa, sem prédios no horizonte, a Via Láctea desenhava um arco completo de um lado ao outro, e Dante ficou olhando para aquilo por um tempo sem pensar em nada específico, que era a mesma coisa que pensar em tudo ao mesmo tempo. 7 anos. Ele não era de contas emocionais, não era de ficar pesando o que perdeu, o que poderia ter sido diferente. Mas naquela noite, deitado no banco do Land Rover, a 200 metros de um barraco, onde Sabrina dormia com uma barriga de 7 meses, as contas chegaram sem pedir licença. Ele tinha 41 anos, tinha construído uma empresa de energia que empregava 3.000 pessoas, tinha um patrimônio que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. E a mulher que ele ia casar tinha passado 7 anos vivendo em condições que ele nem sabia que existiam tão perto do mundo em que circulava. O filho que poderia ter sido seu tinha ido com 3 meses de gestação, sozinha. Dante virou para o lado e fechou os olhos com força. Não chorou. Não era o tipo. Mas havia uma pressão atrás do peito que ele reconhecia de longe. Era raiva. A raiva fria, calculada, do tipo que não explode. Do tipo que espera. Heraldo Sanches. Dante pensou no nome devagar. Deixou ele tomar forma dentro da cabeça com tudo que vinha junto. O rosto gordo e satisfeito, o sorriso fácil, a forma como o homem sabia circular em todos os ambientes. Como ele sabia colocar a mão no ombro da pessoa certa, na hora certa, e dizer a frase certa. 15 anos de amizade. Heraldo tinha sido o primeiro a ligar quando Sabrina desapareceu. Tinha ficado horas no apartamento com Dante, bebendo uísque, dizendo que mulher assim não merecia. Tinha dado um tapinha nas costas e dito que ele ia encontrar alguém melhor. Tinha sido testemunha nos 2 contratos maiores que a Alvarenga tinha fechado depois disso. E sabia de tudo desde o começo. Dante abriu os olhos. Ficou olhando o teto de novo. Filho da puta, ele disse tranquilo, pro silêncio do carro, e depois dormiu. De manhã cedo, o cheiro de café saiu do barraco antes de qualquer movimento. Dante desceu do carro com o corpo doendo e o cabelo amassado. Foi até a torneira do lado de fora, abriu a água gelada e lavou o rosto por um longo tempo. Quando se levantou, Sabrina estava na porta com 2 copos. Ela tinha feito café coado na mão, grosso, forte, com aquele tom escuro de quem sabe que precisa de combustível de verdade. Ele aceitou o copo sem falar nada. Eles ficaram do lado de fora, encostados na parede do barraco, bebendo café e olhando para o campo enquanto o sol começava a subir devagar. Uma garça passou voando baixo. As galinhas já estavam soltas, cutucando o chão. Você não precisava ter ficado, ela disse. Precisava. Por quê? Porque se eu fosse embora ontem à noite e você desaparecesse de novo, eu ia enlouquecer de verdade. Ela olhou para ele de lado. Eu não vou a lugar nenhum. Tô com 7 meses de barriga. Eu sei. Ele tomou um gole. Como você consegue manter esse lugar? Quem te ajuda? Ela ficou 1 segundo antes de responder.
Tenho uma família que mora a uns 5 quilômetros daqui. O seu Zé Raimundo e a dona Aparecida. Ele me traz mantimento de semana em semana, cobra um valor justo. Ela às vezes vem fazer companhia. Ela pausou. Tenho algumas galinhas. Vendo o ovo na estrada quando o caminhão passa. Dante ficou olhando para ela. Ela continuou com a voz calma, descrevendo aquela vida como se fosse normal, como se vender ovo para o caminhão que passa fosse uma linha num currículo. Você tem dinheiro? Ele perguntou diretamente. Tenho o suficiente. Suficiente para quê? Para não passar fome. Não estou perguntando sobre fome. Estou perguntando sobre parto, sobre pré-natal, sobre... Eu faço pré-natal no posto de saúde em Araçatuba. Fica a 20 quilômetros. Seu Zé Raimundo me leva quando precisa. De quanto em quanto tempo? Uma vez por mês. E o último foi quando? Ela hesitou. Mês passado. Quando é o próximo? Semana que vem. Dante terminou o café. Colocou o copo vazio na torneira. Você vai fazer o próximo em Goiânia. Dante, não é negociação, é logística. Eu tenho uma clínica parceira lá, os melhores obstetras do estado. Você está com 7 meses, vai ter esse bebê em menos de 60 dias. E não vai ser num posto de saúde a 20 quilômetros de um barraco sem ninguém por perto. Você não pode simplesmente chegar aqui e começar a tomar decisão pela minha vida. Você está certa. Ele a olhou, mas eu também não consigo fingir que não vi o que vi. Você me pede para sair daqui sem fazer nada e eu simplesmente não consigo. Ela abaixou os olhos para o café. Você sempre foi impossível, ela disse, e havia algo na voz que não era reclamação. Eu sei. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Mais leve. Não resolvido, mas diferente. Ela tomou o último gole. As fotos do documento, ela disse, estão num pendrive, dentro de um tênis velho no fundo de uma mochila. Nunca joguei fora porque nunca soube o que fazer com elas. Dante olhou para ela. Eu sei o que fazer. Ele ficou mais 2 dias. Não foi planejado. Foi acontecendo. No primeiro dia, ele foi até a cidade mais próxima. Crixás, 45 minutos de estrada de terra. Comprou mantimento, um carregador novo e voltou. Ajudou a consertar uma ripinha do galinheiro que estava torta e deixando as galinhas escapar. Ficou olhando enquanto ela pendurava a roupa no varal com aquela barriga enorme e não disse nada, porque sabia que se dissesse alguma coisa, ela ia mandar ele se cuidar. No segundo dia, ela pegou o tênis velho e tirou o pendrive. Era um pendrive azul velho, do tipo que você comprava em papelaria de bairro por R$ 10. Pequeno, pesado de um jeito desproporcional ao tamanho. Ela colocou na mão dele sem cerimônia. Tem fotos e tem um áudio, ela disse. Áudio? Eu gravei a conversa com o Heraldo. Tinha um gravador pequenininho que eu carregava na bolsa desde que minha ex-chefe foi assediada no trabalho e não tinha prova nenhuma. Eu não planejei nada. Só liguei antes de entrar na sala. Por instinto. Dante olhou para o pendrive. Você me deu uma arma, ele disse baixinho. Eu sei. Você sabia que tinha isso o tempo todo. Eu sabia. Mas usar isso sem você saber parecia... Ela pausou. Parecia uma traição. Parecia eu decidindo pelo seu futuro de novo, sem te perguntar. Você precisou de 7 anos para chegar a essa conclusão? Ela o encarou. Eu precisei de 7 anos para entender que carregar isso sozinha não me protegia, só me destruía devagar. Dante fechou a mão em volta do pendrive. Não disse nada, mas ela leu no rosto dele o que ele não disse. Na manhã do 3º dia, Dante arrumou o carro para ir embora. Sabrina ficou parada na porta do barraco, com as mãos entrelaçadas em cima da barriga, olhando para ele. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Vou para Goiânia. Vou chamar meu advogado. Vou ouvir esse áudio com ele. E vou montar um caso que o Heraldo não vai conseguir escapar. Se você fizer isso, ele vai saber que fui eu. Já sei disso. Ele tem conexões, Dante. Pessoas que fizeram favor para ele. Juiz, delegado. Não vai ser simples. Nunca foi simples. Ele fechou o porta-malas. Mas eu não fui para esse lado que estou chegando por escolher os caminhos fáceis. Ela ficou em silêncio.
Dante foi até ela. Parou a 2 passos de distância. Você vai me dar o número de contato do seu Zé Raimundo? Ela franziu o senho. Por quê? Porque preciso saber que tem alguém por perto enquanto eu resolvo o que precisa ser resolvido. Eu não preciso de babá. Não é babá. É rede de segurança. Ele pausou. Você sabe a diferença. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois, deu um suspiro daqueles que carregam muita coisa misturada. 6294113. Ela ditou o número devagar. Ele salvou. Depois ficou ali parado por um momento, sem saber exatamente o que dizer. 7 anos de silêncio não se preenchiam com nenhuma frase pronta. Obrigada pelo café, ele disse por fim. Ela deu uma risada pequena, involuntária, que quebrou o peso do momento de um jeito que só ela sabia fazer. Vai, ela disse. Ele foi. Mas quando olhou pelo retrovisor, ela ainda estava na porta. E ele não tirou os olhos dela até a curva da estrada esconder tudo. Goiânia ficava a pouco mais de 3 horas de estrada a partir da região de Crixás. Dante fez o caminho em silêncio, sem música, sem rádio. Só o barulho da estrada e o pensamento rodando. Em Goiânia, o escritório da Alvarenga tinha um andar inteiro num edifício corporativo no setor Bueno. Ele não costumava aparecer sem avisar, mas quando o porteiro da garagem viu o Land Rover, abriu a cancela antes mesmo de checar a placa. Caio estava esperando no corredor quando o elevador abriu. Caio Drummond tinha 32 anos, cabelo sempre arrumado, terno sempre passado, e a habilidade de ler o humor de Dante antes de qualquer palavra ser dita. Quando viu o chefe saindo do elevador com a calça empoeirada, a camisa amassada e um olhar que ele nunca tinha visto antes, Caio simplesmente apontou para o escritório. Pode entrar. Mandei todo mundo sair. Dante entrou. Sentou no sofá. Não na cadeira da mesa. No sofá, que era onde ele ficava quando precisava pensar de verdade. Caio fechou a porta e ficou em pé perto dela. Cancela o que tiver hoje, disse Dante. Já cancelei ontem e hoje. Tem a reunião do conselho na quinta. Cancela a quinta também. Caio piscou. Tudo bem? Não. Dante colocou o pendrive na mesa de centro. Precisa do Maurício aqui, hoje. Maurício Alencar era o advogado de Dante há 8 anos, especialista em direito empresarial e penal, discreto como uma rocha. Ligo agora, disse Caio, sem fazer nenhuma outra pergunta. Foi isso que Dante gostava nele. Maurício chegou 1 hora depois. Era um homem de 50 e poucos anos, magro, com óculos finos e o jeito de quem passou a vida inteira ouvindo confissão de empresário. Entrou, cumprimentou Dante com um aperto de mão firme, jogou o paletó numa cadeira e sentou na poltrona em frente ao sofá. Me conta, ele disse. Dante contou, do começo ao fim. A estrada, o barraco, Sabrina, a gravidez, a conversa, o documento, o áudio, Heraldo. Maurício não interrompeu em nenhum momento. Ficou com os dedos entrelaçados e os olhos fixos em Dante, ouvindo com a atenção absoluta de alguém que sabe que cada detalhe importa. Quando Dante terminou, Maurício ficou em silêncio por quase 1 minuto. O áudio foi captado com o consentimento de uma das partes? Ele perguntou. Ela não informou que estava gravando, mas ela era uma das partes da conversa. Então é lícito. No Brasil, gravação de conversa da qual você participa é válida como prova, mesmo sem o conhecimento da outra parte. E o documento? Se a foto for nítida o suficiente para identificar assinaturas e valores, é material probatório. Não é a prova definitiva por si só, mas é o suficiente para iniciar uma investigação formal. Maurício pausou. O problema não é a prova em si. O problema é o que ele disse sobre conexões. Eu sei. Se ele realmente tem alguém no Ministério Público ou na polícia, um movimento errado pode queimar tudo antes de chegar onde precisa chegar. Então, por onde você começa? Maurício pensou por um momento. Pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Se o desvio envolve licitação pública de energia, o TCU tem jurisdição. E o TCU tem mecanismos próprios de sigilo que dificultam o vazamento para quem está sendo investigado. Ele pausou. Mas preciso ouvir esse áudio primeiro.
Dante colocou o pendrive na mão dele. Maurício ficou olhando para o pendrive por um segundo. Dante, ele disse, fala. Quando isso começar, vai fazer barulho. Não tem como não fazer. Heraldo é vice-presidente do seu conselho. Quando o nome dele aparecer numa investigação, a empresa vai ser sacudida. Eu sei. Os investidores vão ser notificados. A imprensa vai cheirar. Eu sei. E vai ter quem diga que você sabia, que era sócio, que deixou acontecer. Que diga. Maurício o olhou por cima dos óculos. Você tem certeza? Tenho. Dante se levantou. Heraldo destruiu 7 anos da vida de uma mulher para proteger um esquema dentro da minha empresa. Fez isso usando o meu nome como ameaça. Usou a minha ignorância como escudo. Ele ficou parado um segundo. Eu não vou deixar ele continuar usando. Maurício assentiu devagar. Colocou o pendrive no bolso. Me dá 2 dias. Naquela noite, Dante foi até o apartamento em Goiânia que raramente usava. Era grande demais para uma pessoa. Tinha sido comprado numa época em que ele imaginava que ia precisar de espaço. Salas amplas, quartos demais, uma varanda com vista para o parque. Ele abriu o armário do quarto de hóspedes. No fundo, numa caixa de papelão que ele nunca tinha desmontado desde a mudança, havia uma camiseta velha de Sabrina. Tinha ficado entre as roupas dele por acidente, na época do apartamento que dividiram por 6 meses antes do casamento. Ele tinha achado depois que ela foi embora. Não jogou fora. Colocou na caixa. Ficou olhando para ela por um tempo. Depois, fechou a caixa, apagou a luz e foi dormir. Mas antes de dormir, mandou uma mensagem para o contato do seu Zé Raimundo que Sabrina tinha dado. Seu Zé Raimundo, sou Dante Alvarenga. Ficou com o número meu com a Sabrina. Preciso de um favor. Enquanto eu resolvo umas coisas por aqui, o senhor pode passar lá toda manhã para ver se ela está bem? Vou compensar o senhor pela atenção. Não precisa ela saber que fui eu que pedi. A resposta demorou 40 minutos. Pode deixar, moço. A Sabrina é boa gente. Já faço isso de graça. Mas se o senhor quiser ajudar, ela está precisando de um botijão de gás. Dante mandou um pix imediato e dormiu. O áudio durou 8 minutos e 43 segundos. Maurício ouviu 2 vezes. Na primeira vez, ficou em silêncio absoluto. Na segunda, foi pausando e fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos e colocou o bloco na mesa entre os dois. É o suficiente, ele disse. Dante estava sentado do lado de frente. Tinha ouvido o áudio pela primeira vez junto com Maurício naquela manhã, e ouvir a voz de Heraldo dando aquelas instruções com aquela calma, com aquele tom de quem está negociando uma papelada burocrática qualquer, tinha feito alguma coisa endurecer dentro dele de um jeito permanente, para protocolar e para destruir qualquer defesa que ele tente montar. Ele diz explicitamente que vai usar provas fabricadas. Ele admite que tem contatos no MP. Isso não é só o crime em si. É obstrução de justiça e ameaça. Maurício olhou para o bloco. Combinado com as fotos do documento que eu mandei para um perito de imagem hoje cedo, temos material suficiente para acionar o TCU e, ao mesmo tempo, protocolar uma representação criminal. Em quanto tempo isso vai chegar nele? Se for pelo TCU, o processo inicial é sigiloso. Ele pode não saber por semanas. Se for pelo criminal, depende de qual promotor pegar. Mas com o que temos, é difícil qualquer juiz ignorar. Dante olhou pela janela. O setor Bueno lá fora, com seu trânsito de segunda-feira e seus edifícios de vidro refletindo um sol sem piedade. Tem alguém que eu confio no MP, ele disse. Uma promotora. A doutora Fernanda Caldas. A gente se conheceu num evento de compliance há uns 3 anos. Ela é da área de improbidade administrativa. Eu conheço o trabalho dela. É boa, mas se você for diretamente para ela, perde o sigilo inicial. Não se for de forma correta. Dante olhou para Maurício. Você consegue uma reunião discreta? Maurício pensou. Consigo, mas vai precisar de uma coisa antes. O quê? Sabrina vai precisar prestar depoimento formal em algum momento. Não agora.
Mas o áudio foi captado por ela. Ela é testemunha direta das ameaças. Sem ela no processo, tudo fica mais frágil. Dante ficou quieto por um momento. Eu sei. Você já conversou com ela sobre isso? Ainda não. Vai precisar. Eu sei. Ele se levantou. Me faz essa reunião com a Fernanda. Enquanto isso, eu vou para Crixás. Maurício olhou para ele. De novo? De novo? A estrada de terra estava diferente na segunda vez. Ou talvez fosse ele que estava diferente. Dante conhecia o caminho agora. Sabia onde a estrada fazia aquela curva fechada perto do IP mais torto. Sabia onde o buraco que parecia pequeno era fundo o suficiente para sacudir o carro com força. Sabia que depois do terceiro mourão de madeira quebrado era para virar à direita. Quando chegou, o barraco estava com a porta aberta e a cortina de pano florido se mexendo no vento. Seu Zé Raimundo estava do lado de fora, sentado num toco de madeira, com o chapéu na mão e uma expressão de homem que não tem pressa para nada. Era velho de um jeito que o interior cria. Rosto curtido, mãos grandes, olhar que avalia sem julgamento. Quando viu o Land Rover parar, assentiu com a cabeça como se estivesse esperando. Moço Dante, ele disse. Seu Zé Raimundo. Dante desceu e apertou a mão do velho. Obrigado. De nada não. O velho colocou o chapéu de volta na cabeça. Ela tá dentro. Tá com uns refluxo hoje. Tive que trazer um remedinho que a Aparecida faz. O senhor pode dar o número de algum farmacêutico ou médico da cidade? Tem a doutora Conceição em Crixás. Boa moça. Atende sem frescura. Dante salvou o número que seu Zé Raimundo ditou. O velho se levantou, ajeitou o chapéu. Eu vou indo, ele disse. A Aparecida tá fazendo galinhada e ela não perdoa atraso. Ele foi embora devagar pela estrada, a pé, sem olhar para trás, como um homem que fez o que tinha de fazer e não precisa de reconhecimento por isso. Dante ficou olhando até ele sumir na curva. Depois entrou no barraco. Sabrina estava deitada na cama, de lado, com uma bolsa de água quente na barriga. Estava acordada. Olhou para ele sem surpresa, como se estivesse esperando, como se soubesse que ele ia voltar. Refluxo? Ele perguntou. Normal da gravidez. Ela tentou se sentar. Fica deitada. Eu não preciso. Sabrina, fica deitada. Ela ficou, mas com uma expressão que dizia que era ela quem estava deixando, não ele quem estava mandando. Ele puxou a única cadeira do barraco e sentou perto da cama. Conversei com meu advogado. Ela o olhou. E? O áudio é suficiente. As fotos são suficientes. A gente tem um caminho legal sólido. Ela ficou em silêncio por um momento. Mas em algum momento você vai precisar dar depoimento formal. Ela fechou os olhos. Dante esperou. Eu sabia que ia chegar nisso. Ela disse com a voz baixa. É necessário. Sem você, o caso fica incompleto. Se eu apareço, ele sabe que fui eu. Ele vai usar as provas fabricadas. O áudio destrói as provas fabricadas antes de elas chegarem. É ele admitindo que vai fabricar. Ele não tem como usar uma coisa que já foi exposta como mentira. Ela ficou em silêncio. Você está com medo, ele disse. Claro que estou com medo. Ela abriu os olhos. Você não entende. Esse homem sabe como o mundo funciona. Sabe apertar o botão certo, sabe quem ligar, sabe fazer sumir. Fez isso comigo uma vez. Vai tentar de novo. Mas desta vez você não está sozinha. Ela o olhou. Havia algo naquela frase que ela não esperava. Não era promessa, era constatação. A diferença entre os dois era enorme, e ela reconheceu qual era. Dante, eu ouvi o áudio, Sabrina. Ele se inclinou para frente. Ouvi a voz dele. Ouvi você em silêncio enquanto ele falava. Você tinha 18, 20 anos a menos de experiência que ele naquela sala. E você gravou tudo. Você foi a única pessoa que salvou qualquer evidência daquilo. Ela desviou o olhar. Eu estava com medo. Eu sei. E você fez o que precisava ser feito mesmo com medo. É exatamente isso que precisa continuar fazendo. O barraco ficou em silêncio por um momento. Lá fora, uma brisa moveu as folhas das árvores.
O sol da tarde entrava pela janelinha em ângulo, desenhando um quadrado de luz dourada no chão de cimento. Quando? Ela perguntou. Quando você se sentir pronta. Mas precisa ser antes do bebê nascer. Tenho menos de 2 meses. Eu sei. Ela passou a mão na barriga. Se eu fizer isso, onde eu fico? Não posso ficar aqui se ele souber que fui eu. Eu tenho uma casa em Goiânia. Grande demais para mim. Você pode ficar lá. Não, Sabrina. Não vou morar na sua casa como se fosse uma obrigação sua. Não preciso de caridade. Não é caridade. É proteção prática enquanto o processo corre. Tem outra opção? Tem. Posso alugar um apartamento em seu nome, discreto, com segurança. Custo 0 para você enquanto o caso não fecha. Ela ficou em silêncio. Eu pago quando puder. Ela disse por fim. Você não precisa. Eu pago quando puder. Ela repetiu. E na voz havia uma firmeza que ele reconhecia. Era a firmeza de quem não perdeu o senso de si mesmo depois de tudo. Tudo bem, ele disse. Você paga quando puder. Dante ficou mais 3 dias. Ele não planejou. Aconteceu. No primeiro dia, levou ela para Crixás para uma consulta com a doutora. Conceição, que examinou com atenção, aprovou o desenvolvimento do bebê, prescreveu um suplemento e olhou para Sabrina com uma expressão maternal que disse mais do que qualquer diagnóstico. Esse bebê vem forte, disse a médica. Sabrina sorriu pela primeira vez em dias. No segundo dia, Maurício ligou com a data da reunião com a doutora Fernanda Caldas. Sexta-feira em Goiânia, num escritório neutro. No terceiro dia, Dante ajudou Sabrina a fazer as malas. Não eram muitas. Uma mochila grande e uma sacola de tecido. As roupas que ela tinha, os mantimentos que ainda serviam, o tênis velho sem o pendrive, que agora estava com Maurício. Quando ela pegou o tênis para colocar na sacola, ele perguntou, você tem apego a esse tênis? Ela olhou para o calçado surrado. Não especialmente. Pode jogar fora. Ela ficou 1 segundo, depois colocou na sacola mesmo assim. Ele não disse nada. Ela fechou a sacola e ficou parada no meio do barraco, olhando para tudo. Para a cama, para a prateleira, para o ventilador, para o fogão. Era tão pouco, era tão claramente insuficiente, e mesmo assim havia naquele olhar dela uma coisa que ele não esperava. Não era alívio de ir embora. Era a despedida de alguma coisa que foi mesmo sendo difícil dela. Você sobreviveu aqui, ele disse. Sobrevivi. Isso importa. Ela olhou para ele. Você está tentando me fazer sentir melhor? Estou dizendo a verdade. Ela pegou a mochila. Vamos antes que eu mude de ideia. A doutora Fernanda Caldas tinha 50 anos. Cabelo grisalho cortado curto e um jeito de ouvir que fazia você sentir que cada palavra sua estava sendo pesada com precisão de balança. A reunião aconteceu numa sexta à tarde, numa sala reservada num escritório de advocacia no setor marista, em Goiânia. Além de Dante e Maurício, havia a promotora, um assessor dela e uma estagiária de anotações. Sabrina não foi. Foi uma decisão de Maurício. Apresentar o material primeiro, sem a testemunha principal, para avaliar a receptividade antes de expor Sabrina a qualquer ambiente formal. Maurício apresentou. A doutora Fernanda ouviu sem interromper. Quando o áudio terminou de tocar no notebook, ela ficou em silêncio por quase 2 minutos. Quantos anos esse material ficou parado? Ela perguntou. 7, disse Dante. A testemunha que captou o áudio estava sob ameaça durante todo esse período? Estava. E está disposta a depor? Está. A promotora olhou para o assessor. Uma troca de olhares curta e eficiente. O prazo prescricional para esse tipo de crime é de 12 anos. Ela disse. Ainda estamos dentro. Ela olhou para o material de novo. Preciso de 48 horas para revisar tudo com minha equipe. Se o material se sustenta como está, abrimos a investigação pela via do TCU em conjunto com representação criminal. Começa sigiloso. Quanto tempo até ele saber? Perguntou Dante. Depende de quanto o sigilo se sustenta. Meses, se tivermos sorte. Semanas, se ele tiver gente de olho. Ele tem, disse Dante. Então, semanas. Ela olhou para ele.
Você está preparado para isso? Há 7 anos. Ela assentiu. Me manda a disposição da testemunha por escrito. E Dante? Fala. A partir de agora, qualquer contato com Heraldo Sanches precisa ser documentado. Se ele ligar, você atende e grava. Se ele aparecer, você informa. Nada de confronto direto. Deixa o processo trabalhar. Dante ficou em silêncio por um segundo. Tudo bem. A promotora se levantou. Bem-vindo ao lado mais lento da justiça, ela disse, com uma ironia seca que não era amargura. Era realismo. Mas que chega. Sabrina ficou no apartamento que Dante alugou no setor oeste. 4º andar, 2 quartos, portaria 24 horas. Simples, limpo, funcional. Ela entrou, colocou a mochila no quarto, ficou parada na sala olhando pela janela para o movimentado de baixo. Tem supermercado a 200 metros, disse Dante, parado na entrada. Eu vi. O interfone funciona. Porteiro se chama Gilberto. Se precisar de alguma coisa... Dante, fala. Obrigada. A palavra saiu simples e direta, sem sobrepeso. Era agradecimento real de uma pessoa real, sem drama. Ele assentiu. Você tem o meu número. Qualquer coisa, a qualquer hora. Vou precisar trabalhar em algum momento. Não posso ficar parada aqui. Depois do bebê nascer. Isso pode demorar? Depois do bebê nascer, ele repetiu. Uma coisa de cada vez. Ela abriu a boca para argumentar. Fechou. Tudo bem, ela disse. Ele foi embora. E ela ficou olhando pela janela por um longo tempo, sentindo aquela estranheza específica de quando a vida muda de direção tão rápido que o corpo ainda não processou. Heraldo Sanches tinha 62 anos e a saúde de um homem que sempre colocou conforto antes de tudo. Era gordo de um jeito caro. O tipo que malha pouco, come bem e usa roupas feitas sob medida para disfarçar o que não quer mostrar. Tinha cabelo grisalho cortado toda semana num barbeeiro que só atendia com hora marcada. Usava relógio suíço, falava devagar, como se o tempo dos outros fosse dele, e tinha uma habilidade específica que desenvolveu ao longo de 62 anos. Sabia quando alguma coisa estava errada antes de ter qualquer prova. Era um instinto, uma sensação no estômago, uma mudança mínima no ambiente que a maioria das pessoas não perceberia, mas que ele tinha aprendido a ler como texto. Por isso, quando Dante cancelou 2 reuniões consecutivas do conselho sem dar explicação clara, Heraldo sentiu. Por isso, quando pediu para o seu contato no escritório jurídico de Dante uma cópia de ata de reunião recente, e o contato disse que não tinha acesso a nada novo, Heraldo sentiu mais forte. E por isso, numa quinta de manhã, ele ligou. Dante atendeu. Dante, sumiu do mapa. Tive umas viagens. Interior, você sabe como é? Sei. O Mesquita te ligou aqui. Disse que você tinha ido ver as terras e sumido no meio. Tá tudo bem? Tá ótimo. Me perdi um pouco na estrada, mas resolveu. Já estou de volta. Ótimo, porque na quinta que vem precisamos da sua presença no conselho. Tem a votação da nova cota de investimento da usina de Catalão. Estarei lá. Pausa curta. Você sumiu uns dias. Encontrou alguém? A voz de Heraldo tinha aquele tom de quem está brincando, mas não está. Encontrei umas terras interessantes. Bom, você precisa de companhia de vez em quando, Dante. Não é são ficar tão sozinho. Você está certo. Dante pausou. Até quinta, Heraldo. Ele desligou. Depois mandou mensagem para Maurício. Ele ligou. Gravei. Nada relevante, mas serve de registro. A resposta de Maurício veio rápido. Perfeito. A doutora Fernanda confirmou. Investigação aberta na segunda-feira. Sigilo de 60 dias. Dante ficou olhando para a mensagem por um segundo. Depois foi tomar café. Heraldo Sanches não era burro. Tinha um contador de confiança. Um ex-delegado na folha de pagamento como consultor de segurança. E 3 advogados que sabiam de histórias que nunca poderiam ir a julgamento. O ex-delegado se chamava Fonseca. Tinha 60 anos, era magro, calado e eficiente.
Quando Heraldo ligou pedindo para ele checar qualquer movimentação estranha nos próximos dias, Fonseca não fez perguntas, só disse que ia checar. 2 dias depois, Fonseca ligou de volta. Tem uma reunião que não ficou registrada em lugar nenhum oficial, mas um contato meu viu o carro do Maurício Alencar num escritório no Marista na última sexta, junto com a Fernanda Caldas. Heraldo ficou parado com o telefone na mão. Fernanda Caldas, promotora de improbidade administrativa. Tem certeza? Absoluta. E o Dante? O carro dele foi visto no mesmo estacionamento. Heraldo fechou os olhos por um segundo. Não foi raiva, foi cálculo. Me deixa pensar, ele disse. Quer que eu faça alguma coisa? Ainda não. Deixa eu pensar. Ele desligou. Ficou sentado no escritório da casa, no Jardim Goiás, olhando para nada por um bom tempo. 7 anos atrás, quando tinha feito Sabrina desaparecer, tinha calculado todos os riscos. Tinha coberto todas as pontas. A menina não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha ninguém. Ia sumir e ficar sumida. Tinha acontecido exatamente assim, mas Dante a tinha encontrado. Só podia ser isso. E Sabrina tinha falado. Heraldo abriu a gaveta da mesa. Tirou um caderno velho onde guardava informação que nunca digitava. Passou o dedo pelas páginas até chegar numa em específico. Tinha um endereço. O endereço do barraco onde ela tinha ficado pela última vez que Fonseca a tinha localizado, 2 anos atrás. Ô Fonseca, ele ligou de volta. Senhor, preciso saber se a Sabrina Queiroz ainda está num endereço em Crixás. E se não estiver, preciso saber onde foi. Sim, senhor. Rápido. Dante estava no escritório da Alvarenga quando o celular tocou. Era um número que ele não reconhecia. Alô, senhor Dante Alvarenga? Voz feminina, jovem, levemente nervosa. É ele. Meu nome é Raquel. Eu trabalho com o Heraldo Sanches. Pausa. Ou trabalhava. Preciso falar com o senhor sobre alguma coisa. Com urgência, mas não pelo telefone. Dante ficou imóvel. Como a senhora conseguiu meu número? Pelo site da empresa. Não é número privado. Não é. Ele pausou. O que você quer me contar? Ontem à noite eu ouvi uma conversa que não era para mim ouvir, entre o Heraldo e um homem que eu sei que é policial, ou ex-policial. Eles falaram no nome da Sabrina Queiroz e falaram num endereço em Goiânia. O estômago de Dante gelou. Ah, que endereço! Não peguei completo, mas era setor oeste, 4º andar. Dante já estava se levantando da cadeira antes de ela terminar a frase. Você pode me encontrar em algum lugar agora? Posso, mas preciso ser discreta. Se o Heraldo souber que falei... Entendo, tem um café no setor Bueno, o Café do Marco. Manda o endereço por mensagem depois dessa ligação. Eu estarei lá em 20 minutos. Tudo bem. Ele desligou. Ligou para Caio imediatamente. Caio, preciso que você vá agora ao apartamento do setor oeste. Você tem o endereço. Fica na portaria, não sobe. Quando a Sabrina aparecer, você não deixa ela sair sozinha. Entendeu? Entendi. Mas o que está... Vou explicar depois. Vai agora. Desligou. Ligou para Maurício. Heraldo sabe que estamos nos movendo. Tem um ex-policial trabalhando para ele. Ele tem o endereço de onde a Sabrina está. Silêncio breve. Merda, disse Maurício. Eu ligo para Fernanda agora. Liga. Eu tenho uma informante querendo conversar. Vou ouvi-la. Cuidado. Sempre. Raquel tinha 26 anos e o olhar de quem passou muito tempo perto de gente perigosa e aprendeu a ficar pequena. Era assistente administrativa de Heraldo há 2 anos. Entrou achando que era emprego de escritório. Foi descobrindo aos poucos que havia camadas que ela não conseguia ver, mas que conseguia sentir. Eu não sou louca, ela disse, com o café na frente dela, intocado. Eu sei o que eu ouvi. Eu acredito em você, disse Dante. O Fonseca, o ex-delegado, ligou para ele ontem à noite. Eu estava ainda no escritório. Achei que todo mundo tinha ido embora. A porta da sala do Heraldo estava entreaberta. Eles falaram no nome dela, falaram em encontrá-la, falaram em... Ela hesitou. Em conversar com ela.
Conversar foi a palavra que usaram, mas o tom não era de conversa. Dante ficou em silêncio por um momento. Raquel, você tem como provar o que está me contando? Não, só tenho o que ouvi. Mesmo assim, isso é fundamental. Ele se inclinou para frente. Você está disposta a dar uma declaração formal? Ela ficou em silêncio. Se eu fizer isso, perco o emprego. Você já perdeu. Quando eles souberem que você ligou para mim, vai ser difícil de qualquer jeito. Ela fechou os olhos. Eu sei. Pausa. Por isso eu liguei. Porque se eu ia me ferrar do mesmo jeito, preferia me ferrar do lado certo. Dante ficou olhando para ela por um segundo. Você vai se ferrar do lado certo com suporte jurídico e com um emprego na Alvarenga Energia quando isso tudo acabar, se você quiser. Ela abriu os olhos. Tá me oferecendo emprego? Tô dizendo que alguém que tem coragem de fazer o que você fez tem valor. Ele se levantou. Mas agora preciso ir. Minha advogada vai entrar em contato com você ainda hoje. Ela assentiu. Dante já estava indo embora quando ela chamou. Senhor Alvarenga. Ele parou. Ela estava grávida, né? A Sabrina? Estava. Oh, cuida dela. Dante olhou para ela por um segundo. Vou. Caio estava na portaria quando Dante chegou ao apartamento. Ela não saiu, disse Caio. Está lá em cima. Mas Dante, tem um carro parado do outro lado da rua desde que eu cheguei. Mesma posição. Motor desligado. Não deu para ver o rosto do motorista. Dante olhou discretamente pela janela da portaria. Carro prata. Placa que ele não conhecia. Gilberto, ele chamou o porteiro. Tem câmera externa voltada para a rua? Tem, sim, senhor. Consegue pegar a placa daquele carro prata? Gilberto foi até o monitor de câmeras, ampliou, anotou a placa num papel e deu para Dante. Dante mandou foto da placa por mensagem para Maurício. Subiu no elevador. Sabrina abriu a porta e leu o rosto dele antes de qualquer palavra. O que aconteceu? Pode me deixar entrar? Ela se afastou. Ele entrou, fechou a porta. Heraldo sabe onde você está. O rosto dela ficou imóvel por um segundo. Como? Tem um ex-policial trabalhando para ele. Eu precisei me mover rápido quando soube da sua mudança para cá e aconteceu algum vazamento, ou ele simplesmente é bom no que faz. Ela ficou sentada no sofá. Passou as mãos pela barriga devagar, como um gesto automático de proteção. O que acontece agora? A doutora Fernanda está acelerando o processo de investigação. Com a ameaça direta, ela tem argumento para pedir uma medida cautelar contra o Heraldo ainda essa semana. Medida cautelar não me protege de um ex-policial que sabe o meu endereço. Não, por isso você não vai ficar aqui, ela o olhou. Dante, tenho uma propriedade no interior. Não está no meu nome direto, está numa holding. Difícil de rastrear. Você fica lá enquanto o processo fecha. Que propriedade? Uma fazenda pequena, umas terras que comprei como investimento há 4 anos. Tem uma casa boa, tem funcionária que mora no local, tem estrutura. Ela ficou em silêncio. Eu não quero fugir de novo, eu sei, mas essa é a diferença. Dessa vez, você vai sabendo para onde vai, com quem pode contar e com um processo correndo. Não é fuga. É proteção temporária enquanto o cerco fecha. Ela ficou olhando para ele. E havia uma pergunta no rosto dela que ela não fez com palavras. Era aquela pergunta de quando você olha para uma pessoa e quer saber se pode confiar de verdade, não no sentido performático, mas no sentido real. Dante não desviou o olhar. Eu não estou indo a lugar nenhum, ele disse. Não desta vez. Ela respirou fundo. Quando a gente vai? Agora. Saíram pelo estacionamento subterrâneo. Caio ficou na portaria com o carro dele na rua para criar movimento e confundir quem estava de olho. O carro prata continuou parado do outro lado da rua por mais 20 minutos, até perceber que o Land Rover de Dante não ia aparecer na saída principal. Quando Fonseca finalmente entrou no apartamento, com uma cópia de chave que havia custado uma conversa com um funcionário corrupto da imobiliária, o lugar estava limpo. Ela tinha levado a mochila, a sacola e o tênis velho, deixado o apartamento arrumado e uma xícara de café ainda morna na pia. A fazenda estava a 80 quilômetros de Jataí,
no sudoeste goiano. Era pequena para padrão de fazenda. 300 hectares de pastagem e cerrado, com uma sede simples, mas bem construída. 3 quartos, varanda com rede, uma cozinha grande com fogão a lenha e fogão a gás. Margarida, a funcionária que cuidava do lugar, tinha 60 e poucos anos, o cabelo completamente branco preso numa trança e à disposição de alguém que nunca esperou que a vida fosse fácil para ser feliz. Quando Sabrina desceu do carro, Margarida a olhou de cima a baixo, a barriga, o cansaço no rosto, a mochila nas costas, e disse: "Vem tomar sopa que eu fiz de tarde." Sabrina olhou para ela. "Eu não preciso de... Vem tomar sopa." Margarida repetiu, com a voz firme e gentil ao mesmo tempo. Sabrina foi. Dante ficou do lado de fora por um momento, olhando para o horizonte. O cerrado, ao entardecer, era outra coisa. Os ipês retorcidos contra o céu laranja, o cheiro de capim seco, o silêncio que não era vazio, era denso. Ligou para Maurício. "Chegamos." "Bem." A doutora Fernanda conseguiu acautelar. "Heraldo não pode se aproximar da Sabrina e não pode deixar o país. Fonseca está sendo investigado pela corporação anterior, tem um inquérito que estava parado e que a Fernanda reabriu essa tarde. Quanto tempo até o processo abrir oficialmente? Se os documentos do TCU chegarem em ordem na segunda, a investigação vira pública no máximo em 2 semanas. Dante, fala. Heraldo vai tentar se movimentar antes. Ele tem dinheiro para contratar os melhores advogados do país." "Eu sei. E tem gente no conselho que vai querer saber o que está acontecendo antes de isso virar público. Quinta-feira eu convoco uma reunião extraordinária do conselho. Antes de qualquer vazamento, eu mesmo apresento o que temos." Silêncio breve. "Você tem certeza?" "Tenho. Prefiro contar a história do que deixar alguém contar por mim." "Certo." Pausa. "Dante, você fez a coisa certa." Ele ficou em silêncio por um segundo. "Demorei 7 anos para fazer. Você não sabia. Eu precisava ter desconfiado mais cedo. Você era sócio, não vigilante." Maurício pausou. "Vai dormir um pouco. Amanhã vai ser longo." Dante desligou. Ficou parado na varanda por mais um tempo. Lá dentro, ele ouvia o barulho de conversas baixas, o som das colheres batendo no prato. Margarida estava contando alguma história e Sabrina estava respondendo, e havia naquele som uma normalidade tão inesperada que ele ficou parado ali, só ouvindo, sem querer interromper. Nos dias seguintes, a fazenda funcionou no ritmo do interior. Manhãs com canto de passarinho antes de qualquer alarme. Café forte. O sol subindo devagar sobre o horizonte plano. Margarida cuidando da horta. O cachorro velho da fazenda, um mestiço chamado Trovão, que tinha a habilidade específica de aparecer onde havia comida. Dante ficou 3 dias. Não tinha planejado ficar tanto. Tinha compromissos, tinha reunião de conselho, tinha advogado, tinha empresa. Mas havia alguma coisa naquele ritmo que ele não queria romper tão rápido. Sabrina dormia até mais tarde. O corpo de grávida no final da gestação exigia. Quando acordava, tomava café na varanda e ficava em silêncio por um tempo, olhando para o cerrado com uma expressão que não era mais aquela pesada e velha de quando ele a encontrou no barraco. Era outra coisa, mais descansada, não resolvida, mas descansada. Num entardecer, eles estavam os dois na varanda. Trovão dormia aos pés da rede. O sol estava descendo devagar. "Você vai à reunião do conselho quinta?" Ela perguntou. "Vou." "E vai falar o quê?" "A verdade. O que eu tenho. O que descobri. Vou apresentar as evidências antes de qualquer vazamento e deixar o conselho entender o que aconteceu dentro da empresa." Ela ficou em silêncio. "Eles vão te culpar. Vão dizer que você devia saber." "Alguns vão." Ele pausou. "Não importa." "Importa. É a sua empresa." "É." Ele olhou para ela. "E foi dentro da minha empresa que isso aconteceu. Eu não sabia, mas agora sei. E fazer o que precisa ser feito agora é mais importante do que me preocupar com o que vão dizer sobre o que eu não sabia antes." Ela ficou em silêncio por um tempo.
Você sempre foi assim? Ela disse por fim. Como? Com essa clareza. Como se soubesse exatamente o que é certo. Não, não tenho clareza de quase nada. Ele pausou. Mas quando tenho, não tem como fingir que não tenho. Ela o olhou. Eu esqueci como é estar perto de você. Como é? Ela pensou. Como estar perto de uma janela aberta. Tem luz, mas também tem vento. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o horizonte. Sabrina, fala. Você podia ter me procurado em algum momento dos 7 anos. Ela respirou. Podia. Por que não procurou? Ela ficou um tempo sem responder. Porque eu fui embora achando que estava te protegendo. E enquanto eu acreditava nisso, ir embora tinha um sentido. Ela pausou. No dia que eu comecei a duvidar se tinha feito a coisa certa, te procurar significaria admitir que tinha errado, que tinha fugido de um jeito que te machucou. E eu não sabia se conseguia suportar ver isso no seu rosto. Você está vendo agora. Estou. E? É difícil. Ele assentiu. Para mim também. O silêncio que veio depois daquilo não era pesado. Era um silêncio de duas pessoas que estão deixando uma coisa verdadeira existir sem tentar controlá-la. Trovão se mexeu nos pés da rede. Suspirou de cachorro velho. Dormiu de novo. A reunião do conselho aconteceu numa quinta de manhã, no escritório de Goiânia. Eram 8 conselheiros. Heraldo não compareceu. A cautelar tinha estabelecido afastamento temporário de todas as funções durante a investigação, e o advogado dele havia tentado suspender a medida sem sucesso. Dante apresentou, com Maurício ao lado, com documentos, com o áudio. Não pediu desculpa, não fez discurso emocionado. Apresentou os fatos, o que havia acontecido, o que estava sendo feito, quais os próximos passos legais. Quando terminou, o silêncio durou quase 1 minuto. Depois, o conselheiro mais antigo, um homem de 70 anos chamado Silvério Bastos, que tinha ajudado Dante nos primeiros contratos da empresa, levantou lentamente e disse: "Preciso perguntar uma coisa direta." "Pode. Você sabia de alguma parte disso?" "Não." "Você tinha alguma suspeita?" "Não." "Você acredita no que está apresentando?" "Acredito com toda a prova que tenho." Silvério ficou em silêncio por um segundo. "Então o conselho apoia a investigação e o seu processo de limpeza interno." Ele olhou para os outros. "Alguma objeção?" "Nenhuma." Dante olhou para a mesa. Cada rosto. A maioria com a expressão de quem estava digerindo algo pesado, mas com a postura de quem está do lado certo. "Obrigado," ele disse. E foi a única coisa emocional que disse em toda a reunião. 2 semanas depois, a investigação virou pública. A imprensa pegou. Era o tipo de história que os portais adoram. Milionário do setor de energia, com sócio acusado de desvio em licitação pública. Os primeiros dias foram difíceis. Havia matérias que tentavam colocar Dante no meio. Havia perfis nas redes sociais que tinham certeza de que ele sabia de tudo. Dante não deu nenhuma entrevista. Maurício falou em nome dele em uma nota curta e precisa. A doutora Fernanda falou em coletiva com os documentos. O áudio foi reproduzido parcialmente em rede nacional. E no dia que o áudio foi ao ar, Dante estava na fazenda. Assistiu pelo celular, sentado na varanda, com Sabrina do lado. Ela estava perto do fim da gravidez. Havia aquela tensão específica de final de gestação. O corpo mais pesado, o cansaço mais profundo, mas também uma espécie de antecipação que deixava o ar levemente diferente. Quando o áudio terminou de tocar no celular, ela ficou em silêncio. "Como você está?" ele perguntou. "Estranha." Ela pausou. "Passei 7 anos com medo de que aquele áudio existisse e alguém usasse contra mim. E agora ele foi ao ar e eu não tenho medo." Ela franziu o senho levemente, como se a ausência de medo fosse a coisa mais estranha de todas. "Heraldo não tem mais poder sobre você." "Eu sei." Ela pausou. "É uma sensação diferente. Não é alívio, não é felicidade. É mais como tirar um casaco pesado que você usou tanto tempo que esqueceu que estava usando." Dante ficou em silêncio. Pensou na aliança na gaveta do escritório em Brasília.
Eu tenho uma coisa que preciso te dizer, ele disse. Ela o olhou. Pode falar. Nesses 7 anos, eu não... Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não me permiti estar com ninguém de verdade. Tinha encontros, tinha companhia de vez em quando, mas nada que chegasse perto de alguma coisa real. Porque cada vez que alguma coisa começava a parecer real, havia uma parede que eu não conseguia passar. Eu sei o que você está dizendo, ela disse baixinho. Eu sei que você sabe. Ele olhou para ela. Não estou dizendo isso para te pressionar. Não estou dizendo isso para criar expectativa. Estou dizendo porque você merece saber que o que a gente teve era real o suficiente para durar 7 anos de ausência. E isso importa. Ela ficou em silêncio por um tempo. O cerrado lá fora estava quieto na tarde quente. Dante, ela disse por fim. Fala. Eu perdi muita coisa. Ela pausou. Perdi tempo. Perdi um filho. Perdi a sensação de saber o que o futuro parece. Ela respirou. Mas eu não me arrependo de ter tentado te proteger, mesmo que o jeito tenha sido errado, porque o motivo era real. Eu sei, mas o que vem agora... Ela colocou a mão na barriga. Precisa ser diferente, precisa ser honesto, sem eu tomar decisão por você, sem você tomar decisão por mim. Concordo. Você consegue fazer isso? Consigo tentar. Ela o olhou. É o suficiente. O bebê nasceu numa terça-feira de manhã. Nasceu em Jataí, no hospital da cidade, porque Margarida acordou às 3 da manhã com o instinto aguçado de quem já viu parto de gente e de animal, e reconhecia quando a hora estava chegando. Ela bateu na porta do quarto de Sabrina, confirmar o que já sabia, e foi acordar Dante no quarto ao lado. Dante dirigiu até Jataí em 42 minutos numa estrada que normalmente levava 1 hora. O parto durou 6 horas. Dante ficou do lado de fora, no corredor de linóleo bege do hospital, bebendo o pior café da sua vida num copinho de plástico e não largando o telefone. Não porque tivesse algo urgente, mas porque precisava de alguma coisa para segurar nas mãos. Quando Margarida saiu pelo corredor e disse, com aquele sorriso de quem entregou a notícia mais bonita do mundo incontáveis vezes e nunca enjoou, é menino. Tá bem. Ela tá bem. Dante ficou parado por um segundo. Depois foi até a janela do corredor e ficou olhando para o estacionamento do hospital com a visão levemente embaçada. Não chorou, mas ficou ali por um tempo que Margarida respeitou sem comentar. O menino se chamou Mateus. Tinha os olhos escuros do pai biológico e o nariz pequeno de Sabrina. Era gordo e barulhento e absolutamente perfeito, da forma específica que recém-nascidos são perfeitos, que é uma perfeição sem nenhuma lógica objetiva, mas impossível de contestar. Dante o viu pela primeira vez através do vidro da maternidade. Ficou ali olhando por um tempo. O bebê dormindo num berço pequeno, embrulhado no coeiro listrado do hospital. Havia uma emoção misturada naquilo que ele não ia conseguir nomear com uma palavra só. Havia a lembrança de outro bebê que não tinha chegado. Havia o peso de tudo que tinha passado nos meses anteriores. Havia a estranheza de sentir tanto por uma criança que não era sua. E havia outra coisa. Havia a certeza de que aquele bebê ia crescer num mundo diferente do que teria crescido se Dante não tivesse parado o carro naquela estrada de terra naquele dia de fevereiro. Isso era suficiente. Heraldo Sanches foi indiciado 43 dias depois do processo se tornar público. Foram 8 acusações formais: corrupção ativa, desvio de verba pública, falsidade ideológica, obstrução de justiça, coação de testemunha. Seus advogados tentaram 4 recursos nas primeiras 2 semanas. 2 foram negados de plano, 1 estava em análise. O 4º teve resposta parcial. Fonseca, o ex-delegado, fechou acordo de delação premiada e entregou a cadeia completa. Nomes, datas, contas, operadores. O esquema era maior do que o documento que Sabrina tinha fotografado. Envolvia 3 licitações em 2 estados e um volume de desvio que a imprensa passou dias tentando calcular. Raquel, a assistente que tinha ligado para Dante, prestou depoimento formal.
Foi uma das testemunhas mais precisas do processo, segundo o assessor da doutora Fernanda. 3 meses depois, quando a poeira baixou o suficiente para ela conseguir trabalho, mandou mensagem para Dante dizendo que tinha conseguido emprego num escritório contábil. Dante respondeu parabenizando e mandou o contato do RH da Alvarenga de qualquer jeito, caso ela mudasse de ideia. Sabrina ficou na fazenda por 4 meses. Não foi planejado assim. No começo, era proteção temporária. Mas Mateus nasceu. E o ritmo de criar recém-nascido não combinava com mudança, e Margarida tinha uma paciência infinita e uma habilidade específica de aparecer com comida na hora certa. Dante aparecia quando podia. Às vezes era semana sim, semana não. Às vezes, 2 vezes na mesma semana. Nunca anunciava com muita antecedência. Não por falta de consideração, mas porque a agenda da Alvarenga não respeitava planejamento de semana, e ele aprendera que era melhor chegar do que prometer chegar. Quando chegava, ajudava no que fosse. Não por obrigação performática, mas porque era seu jeito, via o que precisava ser feito e fazia. Consertou uma dobradiça da porta do quarto, trocou um cabo de energia que estava emendado com fita adesiva. Ficou uma tarde inteira tentando ensinar Trovão a dar a pata. Fracassou completamente. E Sabrina ficou rindo por um tempo que Dante não quis encerrar. Havia entre eles uma construção. Não era simples. Havia momentos de tensão, de desentendimento, de aquelas conversas que chegam no meio do caminho e precisam dar ré antes de continuar. Havia a questão de como nomear o que eles eram um para o outro num momento em que as duas categorias óbvias, passado e futuro, não encaixavam direito. Havia a sombra de tudo que tinha acontecido, que não some só porque a verdade veio à tona. Mas havia também Mateus, que crescia rápido, que levantava a cabeça antes do esperado, que tinha uma forma específica de olhar para o rosto das pessoas como se estivesse avaliando se elas eram de confiança. Certa tarde, Sabrina precisou sair para uma consulta em Jataí. Mateus estava dormindo. Margarida estava na horta. Dante estava sentado na varanda terminando uma ligação de trabalho. Quando a ligação acabou, o bebê acordou. Dante ouviu o barulho. Ficou 1 segundo parado. Olhou para o corredor. O barulho continuou. Ele foi até o quarto. Mateus estava acordado no berço portátil, com aquela expressão de recém-nascido que é simultaneamente indefesa e indignada. Olhou para Dante. Dante olhou para Mateus. Ela vai voltar em pouco tempo, disse Dante, como se a criança fosse entender. Mateus não ficou satisfeito com a informação. Continuou no mesmo tom. Dante o pegou no colo. Com cuidado. Com aquele cuidado de quem não tem muita prática, mas tem atenção suficiente para compensar. O barulho parou. Mateus ficou olhando para o rosto de Dante com aquela expressão avaliativa. Dante ficou parado no meio do quarto, com o bebê no colo, sem saber exatamente o que fazer. Depois foi até a janela e ficou mostrando para o bebê o cerrado lá fora, com os ipês e o capim e o céu enorme do sudoeste goiano. Isso aqui é Goiás, ele disse com a voz baixa. Interior. Você vai crescer sabendo o nome das árvores e o cheiro de chuva no cerrado e onde o sol nasce. Mateus ficou olhando pela janela. Quando Sabrina chegou meia hora depois e foi direto ao quarto, encontrou Dante sentado na cadeira de balanço que Margarida tinha colocado ali na semana do parto, com Mateus dormindo no colo, e Dante olhando pela janela com uma expressão que ela não sabia nomear, mas que reconhecia como algo que estava se instalando para ficar. Ela ficou parada na porta por um momento, sem falar nada. Dante virou o rosto e a viu. Adormeceu. Ele disse levemente. Eu vi. Ela foi devagar até eles. Ficou em pé perto da cadeira, olhando para o bebê dormindo no colo de Dante. Ele vai precisar de você, ela disse baixinho. De mim? De um homem presente. Não de pai biológico. De homem presente. Dante ficou em silêncio. Você está me perguntando se eu quero ser isso? Estou te avisando que ele vai precisar. Ela pausou. E que eu percebi que não tenho como criar esse menino fingindo que você não existe.
Eu não tenho a menor intenção de deixar de existir. Eu sei. Indy olhou. Então a gente precisa conversar sobre o que isso significa. Precisa. Não hoje. Não hoje. Ela pegou o bebê dos seus braços com cuidado. Mateus se mexeu. Fez aquele som pequeno de bebê que está dormindo, mas registra mudança, e voltou a dormir. Sabrina ficou de pé com o filho no colo e olhou para Dante. Fica para jantar? Fico. Ela foi para o corredor. Dante ficou na cadeira de balanço por mais um tempo, olhando pela janela para o cerrado que estava ficando dourado com o sol de fim de tarde. 6 meses depois do julgamento de Heraldo Sanches começar, numa tarde de agosto com o céu limpo e o vento do cerrado soprando mais fresco do que o costume, Dante foi até o escritório em Brasília. Abriu a gaveta, pegou a aliança, ficou olhando para ela por um momento. Não era a resposta de nada, não era o começo de nada. Era só um objeto de ouro que tinha ficado parado por 7 anos, enquanto a vida se movia lá fora, sem pedir permissão. Ele colocou a aliança no bolso. Não de volta para a gaveta. No bolso. Não sabia ainda o que ia fazer com ela, mas sabia que guardar numa gaveta não era mais o lugar certo. Fechou a gaveta. Saiu do escritório. A condenação de Heraldo Sanches veio num prazo que a doutora Fernanda considerou rápido para os padrões do sistema e lento para quem esperava do lado de fora. 11 meses de processo, recurso negado na segunda instância. No dia que saiu a notícia, Dante estava numa reunião de pauta, quando Caio entrou discretamente e pôs o celular na mesa com a notícia aberta. Dante olhou, assentiu com a cabeça, devolveu o celular. Terminou a reunião. Depois foi até a janela do escritório e ficou ali por um momento. Sentiu uma coisa que não era Vitória. Vitória teria gosto de conquista. Era outra coisa. Era o som de quando uma conta atrasada finalmente fecha. Não prazeroso, mas necessário. Como respirar fundo depois de muito tempo respirando raso. Ligou para Sabrina. Ela atendeu no segundo toque. Vi, ela disse, antes de ele falar. Está bem? Uma pausa. Estou. Pausa maior. Você? Estou. Silêncio confortável por um segundo. O Mateus ficou de pé hoje, sozinho, por uns 3 segundos. Dante deu uma risada baixa. Filmou? Tentei. Ele caiu antes que eu apertasse o botão. Claro. Vai estar aqui no fim de semana? Vou estar. Tá bom. Ela pausou. Dante, fala. Obrigada por ter parado o carro naquele dia. Ele ficou 1 segundo em silêncio. Não fui eu que parei. Foi o GPS que morreu. Ela deu uma risada. Que bom que morreu. Que bom. Ela desligou. Dante ficou olhando para o celular por um segundo. Depois colocou no bolso ao lado da aliança que ainda estava lá, não como promessa, não como passado, mas como a possibilidade de uma conversa que ainda estava por ser tida, numa tarde qualquer de um futuro que estava se construindo devagar, com honestidade, com o vento do cerrado soprando pela janela aberta, que é o único jeito real de construir qualquer coisa que dure. Fim. Mensagem final para quem assistiu até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu o peso do silêncio do Dante, o cansaço nos olhos da Sabrina, ou a emoção daquele momento em que a verdade finalmente veio à tona depois de tanto tempo escondida, então você sabe o valor de uma boa história. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estamos preparando com o mesmo cuidado e a mesma intensidade dessa. Deixa seu like. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para que mais pessoas encontrem nosso canal e se sentem aqui com a gente. Ative o sininho de notificação para ser o primeiro a saber quando uma nova história chegar, porque elas chegam sem avisar e você não vai querer perder. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. A gente ama saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa família. Do interior de Goiás, do litoral do Nordeste, de Portugal, de outro canto do mundo, fala pra a gente. E se você tiver alguém que ama uma boa história, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Porque histórias boas são feitas para ser vividas junto. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.